Bom, como vocês viram aí, hoje eu vim responder algumas perguntinhas que vocês me fizeram aqui mesmo no YouTube. Eu deixei uma foto aqui pra vocês pedindo que vocês deixassem perguntas e vocês foram incríveis, deixaram mais de 170 perguntas, mas eu vou responder aquelas que foram mais curtidas, porque eu entendo que são as que vocês mais querem saber a resposta, né? Então eu vou responder essas que foram mais curtidas. Antes de começar a responder essas perguntas, eu preciso do fundo do meu coração agradecer vocês. Eu queria que o Rafael tivesse aqui, a Rafaela, que a Elozinha tivesse acordada pra gente poder agradecer juntos, mas infelizmente não teve como, né? Senão eu ia demorar muito pra postar esse vídeo, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração aos 100 mil inscritos do canal. Nós chegamos a essa marca essa semana e nossa, eu sinceramente não tenho palavras para agradecer. Eu fiz um post lá no Facebook, um post lá no Instagram agradecendo e não poderia deixar de vir aqui no YouTube, claro, para falar para vocês que eu tô muito feliz, que eu me sinto muito honrada. Eu entendo que esse número representa vidas, famílias. Eu sei que tem famílias inteiras que nos acompanham aqui, a mãe, o pai, o filhinho, né, que acompanha a Rafaela, que gosta. Eu fico muito feliz porque a gente recebe sempre feedbacks muito positivos acerca do propósito e do objetivo aqui do canal do Éramos Dois. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada quando eu recebo comentários de que nosso propósito está sendo de fato alcançado, que é alcançar seu coração, alcançar sua vida, de alguma maneira a gente contribuir com você. Eu recebo muitos feedbacks, né, de pessoas que passaram a enxergar seus casamentos e suas vidas, né, suas famílias de uma maneira diferente, mais especial, e eu fico muito feliz com isso porque esse é o nosso propósito, a gente quer agregar valor à sua vida. Então muito, muito, muito obrigada, a gente está assim muito feliz por ter vocês aqui conosco acompanhando, né, e compartilhando com a gente a nossa vida. E eu costumo sempre falar que a alegria compartilhada é a alegria multiplicada e a minha alegria se multiplica por 100 mil. Muito obrigada, gente, do fundo do meu coração. Então vamos lá responder essas perguntas. A pergunta que tem mais curtida, ela tem 108 curtidas, é da Rebeca Pereira. Um beijo, Rebeca, obrigada pela sua pergunta. Ela tá perguntando assim: como está lidando com a casa, Rafaela, Heloísa, marido e tudo mais? Risos. Você que está fazendo comida em casa todo dia, cuidando das roupas, ou tem uma pessoa que te ajuda? A gente se vira nos 30, né, gente? Eu não sou diferente de vocês. Certamente uma coisa ou outra sempre eu fico assim devendo alguma atenção, eu fico devendo algum foco maior, mas a gente tenta fazer de tudo, né? São os famosos pratinhos, né, que a gente tem que ficar rodando, todos têm que ficar girando, nenhum pode cair. Então não sou muito diferente de vocês, não. Eu faço, mas existem coisas que eu dou mais prioridade. Eu tenho sim uma pessoa que me ajuda, ela vem uma vez por semana, é a Núbia, toda terça-feira ela tá aqui. Aí é bacana porque além de arrumar a casa, ela passa as roupas e ela cozinha. Mas pra Rafaela, como a Rafaela agora tá no período parcial da escola, ela tá indo só à tarde, até eu voltar, né, da minha licença maternidade, eu tenho feito o seguinte: chega domingo à noite, ou então segunda à noite, eu faço comida pra Rafaela e congelo tudo pra ela. Pra mim e pro Rafael é mais fácil porque a gente tá comendo muito simples assim. Então, às vezes a gente almoça uma mandioca com uma carne e queijo. Enfim, a gente faz comidinhas assim mais rápidas pra gente, é mais fácil fazer. Pra Rafaela não, aí eu deixo o arroz e o feijão congelado. Eu não costumava deixar arroz congelado, mas eu vi que muita gente congela, né? Eu resolvi testar e achei que ficou bom, que deu certo. Então eu faço arroz branco normal, ou então eu faço arroz com brócolis, arroz com cenoura, e aí congelo, deixo congelado, e feijão também. Aí às vezes eu deixo tipo uma sopinha congelada, alguma coisa assim. Eu já deixo garantido o almoço da Rafaela da semana. A Rafaela janta na escola, mas a janta lá é muito cedo. É 4h30 da tarde que eles jantam. Então quando a gente vai buscá-la, ela já tá com fome de novo, então ela acaba jantando em casa de novo. Então essa parte da comida com a Rafaela eu tenho feito e congelado. Comigo e com o Rafael a gente tem se revezado. Às vezes ele faz, às vezes eu faço, porque ele tem ficado em casa pelas manhãs comigo, né? Até pra me ajudar com as meninas, né? E ele vai trabalhar à tarde. Então ele tem me ajudado bastante também nessa questão da casa arrumada, da comida feita, enfim. Somos um time, né? A gente faz de tudo, todo mundo faz de tudo.
A segunda pergunta mais curtida foi da Bárbara Amorim. Um beijo, Bárbara. Ela falou: a parte financeira em ser mãe de 2. Tem muitas mamães que pensam em engravidar, mas morrem de medo da parte financeira. Vai me ajudar muito. Então, crianças, elas dão as seguintes despesas. A primeira, antes dela nascer, ela já te dá gastos, né? Porque você tem que comprar roupa, tem que comprar um monte de coisa, né? Móveis, enfim, depende do seu estilo aí. Mas ela já dá esse gasto, né? Que você tem que se preparar um enxoval, né? Você, gestante, tem que se preparar também. Então você tem que comprar uma peça ou outra de gestante para você conseguir sobreviver, né? Porque nosso corpo muda muito. Então, eles dão esses tipos de gastos. Se você amamenta exclusivamente no seio, você não vai ter esse gasto com leite. Mas se você não conseguir por alguma razão amamentar, já é um gasto a mais que você vai ter. Se eu não me engano, pelo menos aqui em Brasília, uma lata de leite, tipo esses Nãs, enfim, eles acho que de 35 a 50 reais, eu acho que eles duram tipo uma semana, sei lá. Então assim, você vai acabar tendo esse gasto, né, com leite. Mas assim, eu diria que filho, ele só dá gasto mesmo, assim, gasto, que você vai despender financeiramente mesmo quando eles vão pra escola. Que pelo menos aqui em Brasília é muito caro, Então assim, quando eles vão pra escola aí que você começa a ter gastos. Sinceramente, nesse primeiro período, digamos assim, nos primeiros 2 anos, eu não vejo que filho dá um gasto assim fora do comum, não. Bom, as outras mães me ajudem, escrevam aqui embaixo quais são os gastos que vocês têm. Mas eu não senti um impacto financeiro muito grande com a chegada da Rafaela, principalmente que foi a primeira, nessa questão financeira. Só mesmo essa questão do enxoval, mas depois que fez o enxoval também cessou. E depois que ela foi para a escola, foram os 2 gastos principais. Aí tem plano de saúde, se você, né, tem plano de saúde, enfim, essas coisinhas. Um remédio ou outro que o filho fica doente, você tem que comprar. São gastos assim. Aí também, quando vai pra escolinha, tem os aniversários dos amiguinhos, aí você gasta com presente pro amiguinho, enfim, são gastos desse tipo que a gente tem tido. E com a Heloísa não me deu esse gasto de enxoval que a Rafaela me deu, porque eu guardei todo o enxoval da Rafaela, já pensando na vinda de uma segunda filhinha, né? Então esse gasto com a Heloísa eu não tive. E geralmente, escola, quando a Heloísa for pra escola, aí não vai ser o mesmo gasto exatamente, porque as escolas geralmente dão desconto pro segundo filho, mas é um gasto a mais também. Não vai gastar a mesma coisa, mas vai gastar, né? Esses são os gastos maiores, assim, o resto é supérfluo. Tipo uma viagem que você vai fazer, aí depois dos 2 anos você já compra a passagem da criança, é um gasto a mais. Passeios que você vai fazer com seu filho, presentes que você vai querer dar pra ele, são gastos a mais. Mas eu não sei como quantificar isso, entendeu? Muda financeiramente, é óbvio, mas eu acho que o que muda mais é depois dos 2 anos. É depois dos 2 anos, assim, pra mim, que foi a idade que eu coloquei a Rafaela na escola. Mas se você já precisar, com 6 meses, sei lá, colocar seu bebê numa creche, aí seu gasto vai ser antecipado aí, né? Enfim, é mais ou menos isso. A terceira pergunta veio da Glória Tainá. Ela perguntou se eu ainda penso em ter filhos. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Igualmente me perguntam se eu liguei ou se eu quero ligar. Não pensamos em ter mais filhos, a gente quer parar na Heloísa mesmo. Mas eu também não penso em ligar, porque eu acho que é uma decisão muito séria e muito definitiva. Então assim, é difícil pra eu pensar que eu não posso ter mais filhos, entendeu? Pra mim isso é muito sério, então eu não quero ligar, então a gente, né, tá se prevenindo e tudo mais pra não ter mais, porque a gente não quer mais ter. Mas eu também não sei, vai que daqui 5 anos eu queira ter um 3º filho, entendeu? Então assim, a gente não quer, mas a gente também não quer fechar essa porta, entendeu? A Letícia Moraes, um beijo Letícia, obrigada. Ela perguntou assim: oi Rose, sabemos que nos dias atuais a mulher está tendo que conciliar a maternidade com o trabalho. Sendo assim, gostaria de saber se já está se planejando para a volta ao trabalho quanto a Heloísa. Se vai ter babá ou colocar na creche e se isso te angustia. Tenho sua família como exemplo, que Deus continue abençoando. Beijos. Então, Letícia, realmente, essa é uma preocupação, né, nossa, não só minha, quanto do Rafael também.
Mas graças a Deus que no meu trabalho, já compartilhei com vocês em alguns vídeos que eu sou servidora pública e eu trabalho 8 horas diárias, mas eu tenho a possibilidade de reduzir minha carga horária para 6 horas ou para 4 horas diárias. Então o nosso plano é o seguinte: alguns dias antes de eu voltar da minha licença maternidade, eu já vou pedir redução da minha carga horária para 6 horas, eu já até conversei com a minha chefe e tá tudo bem. Então eu vou reduzir minha carga horária para 6 horas e aí eu vou continuar trabalhando no horário que eu trabalhava. A gente também tem uma certa flexibilidade de horário, né? Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir as minhas horas de trabalho entre 7 horas da manhã e 7 horas da noite. Então eu posso escolher aí as 6 horas que eu vou trabalhar. Mas geralmente a gente acaba se fixando num horário, né? Até porque tem toda uma equipe e é bacana que todo mundo saiba a hora que o outro vai chegar, né? Não fica assim de surpresa. Então a gente acaba fixando os nossos horários. O horário que eu mais gostava de trabalhar era de 7 às 4. Então eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 4 horas da tarde. Reduzindo essa carga horária para 6 horas, eu vou entrar às 7 horas da manhã, vou sair 1 hora da tarde. E aí os planos são que até a Heloísa completar os 2 anos dela, eu vou continuar com a carga horária reduzida de 6 horas, vou trabalhar de 7 às 13, aí eu venho pra casa, eu chego em casa por volta de 1h30, 1h40, depende do trânsito, né? E aí o Rafael vai trabalhar. Então ele vai ficar com a Heloísa pela manhã. Quando eu voltar da minha licença, a Rafaela vai pro integral, né? Então a Rafaela vai de manhã pra escola e só volta no final do dia, né? Então o Rafael vai ficar com a Heloísa de manhã em casa e aí a gente troca, né? Quando eu chegar do trabalho, ele sai pra trabalhar e eu fico com a Heloísa à tarde. Isso vai ser até a Heloísa completar 2 anos, que foi a idade que eu levei a Rafaela pra creche, e eu amei, assim. Eu amei porque já é uma idade que a criança ela já se comunica, ela já fala, então ela já pode falar, compartilhar o que aconteceu na escola, e a gente acaba ficando um pouco mais seguro, né, quanto a isso. Então, esses são os planos. A gente vai ficar aí trabalhando apertadinho até ela completar 2 anos, né, ou seja, 1 ano e meio, a gente vai ficar nessa correria, e eu tô super em paz por causa disso, né? Eu realmente ficaria com meu coração muito, muito, muito apertado se eu tivesse que deixar ela na creche. Porque é uma situação muito diferente que eu vivi com a Rafaela, né? Eu fiquei em casa até a Rafaela completar os 2 anos dela, então pra mim dá um apertinho no coração, né? Pensar nisso. Mas como a gente vai fazer nesse esquema, eu tô super em paz, eu tô super tranquila. Deixar a Heloísa com o Rafael, o pai dela, participar da introdução alimentar dela, nossa, isso pra mim tem me dado muita paz, tem me trazido muita paz. Então a gente pretende que seja assim. Aí a Catiusca Bezerra, que está sempre por aqui, um beijo, Catiusca, ela perguntou assim: Rose, você é tão esclarecida no seu canal que fica até difícil fazer uma pergunta, já fala de tudo, mas vamos lá, vamos lá. Rose, vocês já sofreram assédio, todos os tipos de seguidores? Se sim, como resolveram? Eu não sei que sentido de assédio, né? Assim, você falou de todos os tipos, mas eu não sei se tem algum específico que você queria que eu dissesse. Mas o assédio que a gente sofre é só de carinho, a gente nunca sofreu nenhum assédio ruim, negativo, a gente só sofre assédio mesmo de carinho positivo, de estar andando num shopping. E shopping é assim uma coisa certa, se qualquer shopping que a gente for em Brasília, a gente vai encontrar um de vocês lá. Não tem uma vez que eu vá num shopping que eu não encontre pelo menos um de vocês lá. Shopping, então, é certeza que alguém vai nos encontrar. E aí a gente recebe esse tipo de assédio, de vir, de querer tirar uma foto, de dar um abraço, de conhecer as meninas, de conversar um pouco. E isso pra gente é super valoroso. A gente super quer que vocês façam isso mesmo, que vocês venham conversar com a gente, que a gente tire foto se você quiser, enfim. A gente quer que esse relacionamento realmente saia do virtual e venha pro real. Assédio negativo a gente nunca sofreu, não, assim, nem virtualmente, muito menos pessoalmente. Óbvio que tem algumas pessoas que vêm, que comentam algumas coisas que, né, a gente não gosta muito, mas não vejo isso como assédio, eu vejo isso como uma opinião da pessoa e, enfim, tem muito o que fazer, né? Aí a Karina Keiko, um beijo Karina, ela perguntou: como você se relaciona com Deus diariamente nessa fase de ter um bebê pequeno, demandando muito do seu tempo? Beijos. Karina, se relacionar com Deus é a coisa mais fácil desse mundo. Eu acho que as pessoas acham difícil se relacionar com Deus
Porque muitas pessoas acham que você precisa parar tudo que você está fazendo para você se relacionar com Deus. É o ideal? É o ideal. A gente chama isso de devocional. Você separar um tempo do seu dia para você se dedicar a falar com Deus, ou seja, você fazer suas orações e você ouvir Deus falar com você. Ou seja, você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, né? Inclusive, eu escuto muita gente falar assim, ai, Deus não fala comigo, não estou ouvindo a voz de Deus. E o jeito de Deus falar com você de uma maneira mais certeira é por meio da palavra dele. Então, quem não lê a Bíblia, é muito difícil escutar Deus, né? Óbvio que Deus usa as pessoas para falar o seu coração. Recebo muito comentário de algumas coisas que eu posto, alguns vídeos que eu posto aqui no canal, de pessoas falando, nossa, Deus falou comigo por meio da sua vida, eu estava com um certo tipo de questionamento e eu sinto que Deus usou você para falar sobre isso. Óbvio, mas se você quer assim um contato direto assim mesmo, um contato mais certeiro com Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra dele, você precisa saber quais são as promessas maravilhosas que ele tem para sua vida, como que você vai sair dos seus problemas. Enfim, a Bíblia é um manual, né, do nosso Criador. E muitas pessoas realmente precisam separar um momento, um período do dia, se isolar, ir para dentro do quarto e tal. Esse é o contexto ideal. Mas, quando você se torna mãe, principalmente nos primeiros anos, é um pouco delicado mesmo você parar e se separar para falar com Deus. O que eu faço? Eu uso a minha rotina para falar com Deus. Eu insiro Deus na minha rotina. E eu acho que isso é maravilhoso. Então, muitas vezes, quando eu tô indo pro trabalho, eu aproveito que eu vou muito cedo pro trabalho. 7 horas da manhã eu já estou no meu trabalho, então eu acordo às 6. Quando eu saio de casa, principalmente agora no horário de verão, eu ainda saio escuro, eu vejo o sol nascendo. Então, dirigindo é um momento em que eu falo com Deus. Eu amo falar com Deus quando eu tô dirigindo. Então, esse é um momento que eu falo com Ele. Quando eu amamento, é um outro momento que eu gosto muito de ler a Bíblia, que eu oro, eu aproveito para abençoar minha filha. E eu fazia a mesma coisa com a Rafaela. Sempre que eu estava num período amamentando, eu sempre parava um pouco para aquela troca com ela e eu sempre orava, abençoando, oro pela minha família, pelo meu casamento. Então é um outro momento que eu também uso para me aproximar de Deus. Então eu acho que Deus é isso, Deus é relacionamento. E muitas vezes você pode estar envolvido com outras coisas e falando com Deus. Você pode trazer Deus para o seu dia a dia, para a sua rotina, né? Então eu tento fazer dessa maneira. Hoje em dia eu realmente não tenho mais aquele tempo de me separar para poder me dedicar mesmo, assim, somente a Deus, assim, no sentido de ir para o meu quarto, né, ligar um louvor, orar, ler a Bíblia. Eu sinto falta disso, mas a minha maneira atualmente que eu tenho de não me afastar de Deus é inseri-lo dentro da minha rotina. E é isso que eu tenho feito. A Graziele Santos, um beijo, Grazi, perguntou: Rose, fala um pouco pra gente de como é conciliar a vida a dois, como marido e mulher, sendo pais de duas. Não é fácil, não tem um segredo, é preciso se empenhar. Quando meu resguardo acabou, né, minha quarentena, aí eu tive lá a consulta, né, dos 40 dias com o doutor, ele me liberou do meu resguardo, fui uma boa garota. Eu até fiz um post lá no Instagram, no Facebook, falando, né, que nós estávamos liberados do resguardo. E se você nos acompanha lá, você sabe que eu fiz uma surpresa pro Rafael de fim de resguardo, né? Eu extraí leite, fiquei alguns dias extraindo leite em casa, deixei congelado. E aí a minha mãe ficou com a Heloísa por umas 4, 5 horas, né? E a minha sogra ficou com a Rafaela. E eu fui fazer massagem com o Rafael, então a gente usou 1 horinha para irmos fazer massagem. E depois nós fomos para um hotel, né? Então eu comprei uma diária de um hotel e nós fomos para um hotel. Aí nós ficamos a tarde toda lá no hotel. E aí quando foi a hora de jantar, umas 6 e pouquinha, nós fomos buscar a Heloísa na casa da minha mãe e levamos ela. Então nós fomos jantar com a Heloísa, levamos ela para o jantar, ela dormiu com a gente no hotel e tudo mais. Foi uma maneira que eu encontrei de retomar meu casamento. E eu vejo que a gente precisa se esforçar, não é uma coisa mais orgânica como era antigamente, que só tinham os dois, que éramos só um casal. Agora nós temos outras demandas. Mas eu acho importante priorizar o casamento, porque o casamento, a gente precisa entender que o casamento ele é semente, que os filhos são frutos e não o contrário. O casamento veio antes. Os filhos
são o fruto dessa boa semente. Então, a gente enxerga o nosso casamento muito nesse aspecto, de que quanto mais nós nos priorizarmos como casal, melhor nossas filhas viverão. Elas crescerão num ambiente muito mais seguro e muito mais estável emocionalmente, né? Então, é preciso colocar seu casamento como uma prioridade. Eu sei que muitas vezes nós estamos cansadas, eu sei que a maternidade ela suga muito, que é muito difícil a gente tirar os nossos olhos dos nossos filhos. Eu não tô falando que foi fácil eu me afastar da Heloísa por 4, 5 horas. Não foi. E também não tô falando que nessas 4, 5 horas eu não pensei quase que de 10 em 10 minutos nas minhas filhas. Pensei. Mas nessas ocasiões eu prefiro pensar, eu prefiro me agarrar ao mesmo pensamento que eu me agarrei quando nós fomos viajar, né? Nós passamos 10 dias longe da Rafaela quando ela tinha 10 anos. Se vocês nos acompanham aqui, vocês sabem, mas se não nos acompanhavam na época, eu vou deixar o link aqui, que nós fizemos uma viagem para comemorar nossos 10 anos juntos. Nós fomos passar 10 dias na Europa. Então, nesses 10 dias, eu não ficava pensando assim, eu estou longe das minhas filhas, eu deixei minhas filhas para trás. Não, eu pensava assim, eu estou mais próxima do meu marido. Então, ao invés de eu pensar assim, eu estou longe das minhas filhas, eu penso, eu estou mais próxima do meu marido. Então, assim, eu procuro ser muito racional, sabe? Às vezes eu realmente deixo o meu lado emocional de lado e eu ajo de uma maneira muito racional, porque eu sou adulta, eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher e eu tenho as minhas prioridades, eu tenho que me comportar como uma mulher responsável. Se eu casei, eu tenho que regar meu casamento, entendeu? O meu marido não é menos importante que as minhas filhas. Pelo contrário, ele veio antes delas na minha vida. Então, eu penso mais ou menos assim, entendeu? Sim, fala oi, meu amor. Fala oi, gente, eu tô toda babada, toda gofada. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Eu sei que você tá cansada, eu também tô. Eu sei que é difícil a gente lidar com o nosso corpo no pós-parto. Eu sei que a gente se sente sugada, né, na nossa energia, no nosso emocional. Eu sei de tudo isso, gente. Eu sou como vocês. Mas eu também sei que é a gente que precisa pôr um ponto final nisso. A Amanda Vilela de Oliveira perguntou: Oi, Rose, gostaria de saber mais sobre a relação da Rafaela com a Heloísa. Ela teve ou está tendo ciúmes? Como ela está se comportando? Obediência, birras, beijos, adoro seus vídeos. Grava vlog pra nós. Um beijo, Amanda, vou gravar mais vlogs pra vocês, sim. Eu pretendo fazer um vídeo à parte sobre esse assunto, porque eu acho que merece, né? A chegada de um segundo filho muda não só a estrutura de um casamento, de uma família que está se formando, mas muda a vida do irmão também. É uma nova pessoinha que está chegando ali e, no caso da Rafaela, ela tem só 3 anos, né? Mas, falando bem superficialmente, a Rafaela ela superou minhas expectativas. Porque eu compartilhei com vocês ao longo da gestação, nos diários de gravidez, que a Rafaela, ela teve muitos momentos, assim, de me tratar com frieza, de me distanciar dela, de se apegar muito mais ao Rafael do que a mim, de querer o colo dele mais que a mim, enfim. Então eu tava assim me preparando para outro tipo de reação e a Rafaela me surpreendeu muito. Óbvio que ela tem comportamentos que são peculiares de alguém que acabou de ter um irmão e eu pretendo falar disso mais profundamente nesse vídeo que eu quero fazer especial sobre isso. Mas de uma maneira geral ela me surpreendeu bastante positivamente, sabe? Eu esperava outro tipo de reação dela. Mas quem nos acompanha lá no Stories já deu pra perceber mais ou menos como é que a Rafaela é com a Heloísa. Tatiana de Souza, um beijo, Tati, perguntou: Bom dia, Rose. Gostaria de saber como você e o Rafael fazem no dia a dia para apresentar Deus às meninas. Como fazem para incentivar o relacionamento delas com ele? Abraços, Deus abençoe sua família. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar e quando ela crescer jamais se desviará dele. Muitas pessoas interpretam esse versículo tipo assim: eu tenho que mostrar Deus pro meu filho, eu tenho que falar de Deus para ele. Não interpretam o português desse versículo. Deus não falou assim: ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Na Bíblia diz assim: Na Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar.
E isso quer dizer que você deve andar junto com ela. É aquela coisa, sabe aquele ditado, faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não existe na criação de filhos, porque eles vão ser exatamente como você é. Assim, o seu filho, ele vai orar se ele vê você orando. Seu filho, ele vai falar de Deus se ele olha pra você e vê você falando. Seu filho vai ter interesse em ler a Bíblia se ele olha pra você e vê você lendo a Bíblia. Então, a melhor maneira de você mostrar Deus pro seu filho é você tendo Deus na sua vida. Então, a gente sempre ora com a Rafaela de manhã e à noite. A gente sempre lê um livro pra ela que contam histórias da Bíblia à noite. Né, filha? Sempre no nosso dia a dia a gente procura inserir louvores, então ela canta, ela gosta muito de cantar, ela fala, vamos cantar uma música da igreja? Porque ela escuta dois tipos de música, a música dos desenhos, né, tipo Patati Patatá, enfim, e as músicas da igreja. Então quando ela quer cantar uma música, um louvor, ela fala, vamos cantar uma música da igreja? É da Amanda Santos, um beijo, Amanda. Ela falou, oi família querida, Rose, já vi aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram você responder algumas seguidoras de uma forma um pouco mais grosseira, vamos assim dizer. E às vezes o seguidor ainda se sente ofendido. Gostaria de saber como é ser uma pessoa pública que expõe parte de sua vida nas redes sociais para quase 100 mil seguidores, numa sociedade em que grande parte da população sofre de analfabetismo interpretativo. Às vezes é preciso abstrair, ignorar, mas entendo que muitas vezes não dá para passar batido. É certo que a personalidade de cada pessoa diz muito sobre a forma como reagem a isto. Enfim, como é para você? Eu achei essa pergunta interessantíssima, interessantíssima. A gente consegue perceber a motivação das pessoas, entendeu? Às vezes a pessoa pergunta, faz a mesma pergunta que outra de uma maneira completamente diferente. E eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de noção daquilo que elas falam e de como elas falam. Mas a gente sabe que existem pessoas que estão aqui na internet para azucrinar. E não são seguidoras, como você falou aqui, são perseguidoras, né? Vocês podem ter certeza que se algum dia eu venho aqui e dou uma resposta atravessada para alguém, você pode ter certeza que essa pessoa, ela não é uma seguidora, ela é uma perseguidora, tá? Eu não dou patada em ninguém à toa e de graça, é porque eu vejo a motivação da pessoa. A gente que tá aqui na internet recebendo muito comentário, a gente começa a ter a malícia do negócio, a gente começa a saber quando a pessoa tá comentando de boa, que ela quer o seu bem, ou enfim, ou quando ela tá querendo alfinetar, quando ela tá querendo te expor, quando ela tá querendo levantar um barraco aqui nos comentários. Então assim, nós que estamos aqui produzindo conteúdo, a gente não é bobo. Você, pode ser a primeira vez que você tá vendo aquela pessoa comentar, aí você vê uma resposta do influenciador, uma resposta mais direta, aí você pensa assim, nossa, mas como fulana respondeu de forma grosseira? Às vezes aquele é o terceiro, quarto, quinto comentário sem noção daquela pessoa, vocês estão entendendo? Então, muitas vezes os outros seguidores não sabem o contexto daquela situação que está acontecendo, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez, há muito tempo atrás, quando eu tava assim, no auge da minha amamentação, e quem me acompanha há mais tempo sabe que eu emagreci bastante quando eu tava amamentando a Rafaela. E aí veio uma menina e comentou assim, pois eu te admiro demais, amo o seu trabalho, o seu canal e não sei o que, mas você tá muito magra, tá com cara de doente. Se você emagrecer, se você engordasse um pouco mais, você ia ficar mais bonita ainda. Ela comentou com essas palavras. Aí, gente, eu fui lá, entrei no perfil dela, dei uma stalkeada nas fotos dela e ela era uma pessoa mais cheinha. Eu tenho a ver com isso? Nada, não tem nada a ver com a vida dela. Mas eu falei assim, eu vou usar as mesmas palavras que ela usou pra ela sentir o que eu senti. Aí eu fui lá e respondi ela. Falei assim, nossa fulana, eu dei uma olhada nas suas fotos, eu vi que você é muito linda, mas você seria ainda mais bonita se você emagrecesse um pouco mais. Gente, eu usei as mesmas palavras que ela usou, as mesmas. A menina veio virada no giraia. Ah, porque você é uma arrogante. Como é que você fala assim comigo? E não sei o que. Gente, a menina, sabe, assim, tipo, virou giraia lá nos comentários. Eu só respondi assim pra ela, falei, pois é, a vida ela é um espelho. O que você emite, você colhe. Eu usei apenas as mesmas palavras que você usou, só que o contrário. Gente, quando eu comentei isso, ela foi no meu privado lá e veio me pedir desculpa, apagou o comentário dela e veio me pedir desculpa porque na hora ela não tinha se tocado que eu comentei exatamente o que ela comentou pra mim.
e veio me pedir desculpa, perdão, que me admirava muito, não sei o que ela realmente não devia ter comentado aquilo, porque não diz respeito a ela e não sei o que, não sei o que lá. Então eu acho que a internet é muito assim, é muito terra de ninguém. Às vezes vem um seguidor e comenta não só aqui no Éramos Dois, mas em qualquer outro lugar alguma coisa, e se o influenciador usa da mesma arrogância para responder, quem sai mal na fita é o influenciador. As pessoas não observam que quem começou aquilo não foi o influenciador, foi a pessoa. Que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas que se acham no direito de tocarem em assuntos que são extremamente pessoais. Eu não chego na rede social de ninguém vomitando e falando absurdos e botando a minha opinião e falando coisas, e eu não tenho esse direito, gente. O meu espaço é aqui, ó, é aqui. Gente, então é isso, essas foram as perguntas mais curtidas para eu responder. Vou encerrando meu vídeo, que a Elô até dormiu aqui no meu colo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui pra mim. Muito obrigada por todo mundo que enviou as perguntas. Em breve eu faço um outro vídeo pra vocês me perguntarem mais coisas, tá bom? Pra eu vir aqui responder. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa aí as notificações, interage comigo aqui nos comentários, porque assim o YouTube sabe que você gosta do Éramos Dois e ele te envia realmente a notificação de vídeo novo, tá bom? É isso, um beijo, fica com Deus, até o próximo. Tchau!